Irmãos, por gentileza, eu peço que você abra aí tua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Por gentileza. Mateus 16, nós vamos ler dos versículos 15 ao 18. Mateus 16, versículos 15 ao 18. Obrigado. Está sendo projetado ali também. O título desta breve reflexão é Igreja Perseguida, Igreja que Cresce. Igreja perseguida, igreja que cresce. Mateus capítulo 16, versos 15 ao 18. Diz assim então a palavra de Deus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este dia mais uma vez, e te agradecemos pela tua palavra, porque como ela mesma atesta, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, de 2 fios, de 2 lâminas, a ponto de dividir alma e espírito. Esta é a tua palavra, ela é poderosa para discernir todos os nossos pensamentos, todas as intenções do nosso coração. Esta é a tua palavra que está aqui diante de nós. E nós imploramos ao Senhor agora que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ministre nesta manhã, em nome de Jesus. Fala com cada um de nós, comigo e com os meus irmãos, aquilo que aprouver ao Senhor, Pai. Aquilo que for da tua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Me ajuda também nessa hora a compartilhar esta palavra, Pai. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso, o Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor, e eu quero implorar por misericórdia e graça sobre a minha vida agora, em nome de Jesus, para que eu possa comunicar esta palavra aos meus irmãos, em nome de Jesus, e não apenas comunicá-la, mas aplicá-la para a minha própria vida, em primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, com cada um de nós, porque nós, teus servos, te escutamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu intitulei, acho que a parte mais difícil do sermão é dar o título. Por incrível que pareça, a parte mais difícil é dar o título. Eu intitulei esse sermão como Igreja Perseguida, Igreja que Cresce. Lendo esse texto, assim, eu fiquei pensando e eu queria compartilhar isso com os irmãos. O que traz crescimento para a igreja? Edificação para a igreja, né? Eu enumerei alguns itens aqui, eu queria compartilhar com você. A gente talvez pode muitas vezes, no senso comum, separar entre coisas espirituais e não espirituais, entre aspas, né? Mas nós sabemos que tudo no fundo é espiritual, tem um fundo espiritual, né? Mas assim, o primeiro item que eu listei aqui foi que traz crescimento e edificação à igreja, né? Faz com que a igreja cresça, né? Jesus, obviamente, né? Jesus é quem dá o crescimento, né? Porque Ele é a videira, nós somos os ramos, Ele é a raiz, nós precisamos estar ligados nele porque Ele dá o crescimento. Segundo item que eu listei aqui foi oração. Nós precisamos clamar a Ele que dê o crescimento, né? Nós sabemos que Ele dá, mas nós precisamos pedir isso a Ele em oração. Terceiro ponto que eu listei foi o evangelismo.
o compartilhar das boas novas, né? O evangelho é boa notícia, né? Então, se a gente for pensar, né? Eu pessoalmente, teve uma época que eu assistia muito jornal. Daí eu dei uma desligada, vendo coisa de política, principalmente, né? E daí chegou um ponto, eu estava fazendo mal para mim. Eu dei uma desligada, né? Porque são tantas más notícias que a gente vê, que a gente assiste, né? E são espalhadas tão rapidamente, né? Todo mundo fala né? E a gente teve eleição há pouco tempo, né? E as más notícias não saíam da boca do povo, né? Só que eu fico pensando, o evangelho, ele é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. E será que ela é compartilhada com tanta intensidade quanto as más notícias que saem no noticiário? É um ponto para a gente pensar, né? Para eu e você pensarmos. Mas o fato é que o evangelismo, compartilhar, ele é uma das ferramentas que traz crescimento para a igreja. E aí, saindo um pouco, entre aspas, do campo espiritual, mas no fundo é espiritual, né? Algo mais administrativo, né? Planejamento. Precisa de planejamento, né? Da nossa parte para a igreja crescer. Precisa de uma liderança eficaz. Pessoas que saibam conduzir o rebanho, conduzir a igreja de forma administrativa mesmo. Precisa ter finanças em ordem para a igreja crescer, para a igreja se desenvolver, investir em projetos. Precisa ter. Precisa ter recursos, materiais, mão de obra. Precisa ter. Muito lugar não tem. Mas é necessário que se tenha. Tem um grupo da IPI Nacional que eu participo, de vários pastores e presbíteros, e um dos irmãos lá numa igreja do Ceará, eu esqueci o nome da cidade agora, 100 quilômetros de Fortaleza, esse irmão assumiu uma igreja e eles estavam construindo, mas em um determinado momento ele pediu ajuda e a igreja... Mas aquilo me tocou tanto, eu mostrei a foto para a Márcia. Eles estavam realizando o culto, acho que já estava entardecer, assim, a mesa da ceia arrumada, os equipamentos ligados, caixa de som, tudo, sem telhado. No tempo. Porque, afinal de contas, como eu falei, eles estavam em fase de construção. Então, eles estavam no tempo. E quando eu mostrei a foto para a Márcia, ela falou assim, e eu realmente percebi isso. Nossa, olha o capricho da mesa da ceia. Era uma foto meio de longe, pegava tudo assim, mas dava para ver o capricho da mesa da ceia. Então veja, o pessoal não tinha nem telhado. Agora eles já colocaram, com a graça de Deus. Já colocaram. Depois, infelizmente, sofreram um assalto. Tiveram várias perdas. O pastor compartilhou. Faz uns meses já isso. Mas eles não tinham sequer um telhado, um teto sobre a sua cabeça. Mas estavam lá. Só que os recursos são necessários, de fato. Eu só fiz esse parênteses para falar sobre os recursos. E é preciso também uma boa administração, né? Resumindo tudo isso. É preciso para que a igreja cresça. É preciso. Mas, se nós lemos ali esse texto que é bem conhecido, né? Que Jesus pergunta, quem vocês falam que eu sou? Né? E Simão responde, Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Destacar isso. Então eu fico pensando assim que tenha telhado ou não, tenha finanças em ordem ou não, né? Isso é tudo muito importante, mas tenha cadeira ou não, porque tem gente que senta no chão, né? Tem gente que não tem teto na igreja, mas ainda aquém de tudo isso, não tem como o Deus vivo, que é o nosso Deus, como essa palavra fala, ele tem um plano seu frustrado, dependente de recursos humanos, materiais, porque ele é fiel e ele não pode mentir. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Então, se esse mesmo Deus, que é o Deus vivo, que está acima das circunstâncias, se ele afirmou que as portas do inferno, nós lemos ali verso 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, significa então que ela não vai ser derrotada, que ela não vai morrer, porque o inferno não vai trazer morte para a igreja, certo? É isso que ele está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja.
E Jesus responde, né, para Pedro, quando ele fala isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus responde, tu és Pedro. Ele fala que ele é bem-aventurado, né, primeiramente, que ele é bem-aventurado, que ele é feliz, que ele é agraciado, porque não foi nenhuma pessoa que revelou isso aí, não foi carne e sangue, né, carne e osso, mas foi uma revelação dos altos céus. E ele fala, deixa eu só irmão, só um instantinho, deixa eu clarear aqui minha tela, aqui que tá... Precisa do óculos, ainda se ficar escuro aí não dá. Aí. Então, e ele fala, né? Jesus responde depois, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Mas aqui ele não está falando de edificar a igreja sobre a pessoa de Pedro, considerando que o nome Pedro significa pedra, rocha, né? Não é isso, não é sobre a pessoa de Pedro. O Senhor Jesus não dependia de Pedro para que a igreja crescesse. Assim como ele não depende do Rafael. Assim como ele não depende de cada um de nós. Nós falamos isso há algumas semanas. E se fala muito sobre isso, porque Pedro, por causa dessa afirmação, é muito falado que Pedro foi o primeiro papa da igreja católica e tudo mais, né? Mas eu entendo que o Senhor Jesus está falando sobre edificar a igreja, sobre a rocha, que é a declaração que Pedro proferiu. Certo? De que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta rocha. É sobre essa afirmação, sobre essa verdade, não revelada a Pedro por pessoas, mas revelada a Pedro pelo Espírito. E a igreja aqui, portanto, é uma instituição divina e não humana. Porque ela pertence a Jesus. Se a gente reparar ali, ele fala, né? Sobre esta pedra, né, sobre a afirmação, edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja pertence a Jesus. Então, sobre essa afirmação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele edificaria a igreja dele. É isso que ele está falando aqui. E se você, por favor, eu peço que você me acompanhe ali, se você puder, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21... texto também tanto conhecido, Efésios capítulo 2, versos 20 e 21, a palavra fala o seguinte, está sendo projetado também, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então veja que isso completa essa verdade que nós vimos agora, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento dos apóstolos e profetas era a verdade que Pedro falou, que Cristo é o Filho de Deus vivo. É sobre esta rocha, essa pedra angular que é o próprio Jesus, que a igreja é construída. Não é sobre pessoas, é sobre Jesus. E essa palavra de Efésios fala, né, que todo edifício cresce, né, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício, ele cresce. Ele é edificado, edifício, edificar, né? Ele acontece, ele surge, né, pelas mãos do Senhor. Porém, se ele estiver bem ajustado, com todas as partes construídas e funcionando corretamente, certo? Se estiver alguém fora do seu lugar, fazendo uma função que não é sua, vai ter um problema na edificação. Se eu vou fazer a parte, pegando essa figura da edificação, se eu vou fazer a parte hidráulica aqui do prédio, como é que eu vou usar fio? Não faz o menor sentido. Como é que eu vou fazer a parte elétrica? Vou puxar quem precisa arrumar a luz aqui, vamos trocar tal. Vou colocar uns canos de 100 milímetros. Não é para isso que foi feito. Cada coisa foi feita para uma determinada situação, e o edifício precisa estar tudo bem ajustado para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Então, eu entendo, irmãos, pensando nisso tudo, que é correto a gente entender que a igreja de Jesus Cristo, a igreja divina, ela jamais vai ser derrotada ou vai morrer, certo? Amém. Amém, em nome de Jesus. Porque afinal de contas ela pertence a Jesus, ela foi sonhada e planejada por Deus.
Então ela está construída sobre essa verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo e que o inferno não vai ser vitorioso. Amém. Mas, pensando nisso tudo, de crescimento da igreja, de edifício bem ajustado, de as coisas estarem em ordem para que isso aconteça, eu não intitulei essa pregação por acaso. Eu falei que é a parte mais difícil, eu acho, né? E de fato é intitular o sermão. Eu intitulei ele como Igreja Perseguida, Igreja que Cresce. A gente pensou sobre crescimento de igreja. Vamos pensar um pouquinho agora, eu te chamo a tua atenção aqui, por favor, sobre perseguição de igrejas. Eu vou ler alguns dados que eu coletei aqui sobre perseguição de igrejas e eu queria comentar primeiro sobre a Coreia do Norte. Acho que grande parte dos irmãos sabe que a Coreia do Norte é o país, se não, né, fica a informação, Coreia do Norte é o primeiro colocado em perseguição contra cristãos no mundo. É o lugar onde mais se persegue o cristianismo. É uma hostilidade em nível extremo. E se eles forem descobertos, porque ali eles têm que se reunir, se eles quiserem se reunir, eles não podem fazer que nem a gente aqui. Tem que se reunir no mais secreto possível. Porque se eles forem descobertos pelas autoridades, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado, ou então eles são mortos. A liberdade deles é zero, é totalmente proibido realizar cultos públicos. E como eu falei, quem se arrisca a isso precisa fazer por baixo dos panos, precisa fazer totalmente em segredo e ainda com risco de ser pego. Ser cristão na Coreia do Norte, ou isso a gente sabe por relatos, né? Ser cristão lá ou possuir uma Bíblia são crimes seríssimos. Seríssimos. São sujeitos a punições severas e exemplares. E tem relatos de tortura a cristãos em prisões norte-coreanas, das piores formas possíveis, que eu nem fui procurar saber quais formas exatamente. Não, acho que é uma coisa que faria mal para mim, pessoalmente. Mas eles são torturados para incriminarem outros cristãos também. O cristianismo é o inimigo número 1 do governo norte-coreano, porque ele representa uma forte ameaça ao Partido Comunista, ao sistema ditatorial da Coreia. Eu queria citar ainda mais um exemplo do Irã. O Irã hoje, na lista de 2023, segundo o site Portas Abertas, né, ele é o 8º colocado em perseguição contra cristãos. E eles veem o cristianismo como uma tentativa dos ocidentais, né, dos países ocidentais, de eliminar o islamismo, que é a religião dominante ali, né? Então os cristãos também, eles se reúnem secretamente e eles correm grande risco de ser monitorados. E se eles forem descobertos, eles também vão ser presos. Eles também vão ser condenados sob a alegação de crime contra a segurança nacional. E lá, segundo o próprio site, não tem perspectiva de melhora. Hoje. Porque a pressão é extrema sobre os cristãos em todas as esferas da vida. Aí a gente pode se questionar, né, em certo ponto, pensando sobre tudo isso. Se as coisas acontecem dessa forma lá, e em tantos outros países, eu fui buscar algumas informações, é chocante, assim, é chocante. A gente não tem a mínima ideia do que quer dizer isso. Mas se as coisas são assim, o que aconteceu com a fala de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Será que Jesus ele se enganou? Poxa vida, né? Pessoal, desculpa, mas não sabia que ia ser assim. Claro que não. Eu quero ainda citar duas reportagens, bem rapidamente, de julho e setembro de 2019, portal guiame.com. Falei sobre o Irã agora, né? 8º colocado na lista de perseguição. Nas décadas de 80 e 90, os cristãos lá eles enfrentaram uma grande oposição e perseguição. 80 e 90. Missionários expulsos, evangelho proibido, as bíblias em persa, que é o idioma oficial deles, foram banidas, logo, né, se extinguiram, e além disso vários pastores foram mortos. E diante disso a expectativa era que logo a igreja iraniana
murchasse e morresse. Sabe o que aconteceu? Exato oposto. Contrariando todas as expectativas, os irmãos iranianos eles se tornaram um povo muçulmano do Oriente Médio mais aberto ao Evangelho de Cristo. Primeiro porque também teve uma decepção em massa com o islamismo, porque em nome do Islã a violência era extrema. E segundo também porque os cristãos iranianos eles continuaram, aqueles que se convertiam continuaram a testemunhar, continuaram a falar de Jesus Cristo com ousadia. E o resultado disso foi que mais iranianos se tornaram cristãos desde 1980 até hoje, vamos dizer, o espaço aí de 43 anos, né? Do que nos 13 séculos anteriores juntos, desde que o Islã chegou até lá. Mais cristãos em 43 anos, de 80 para cá, do que 1.300 anos antes. E ainda segundo essa reportagem de 2019, a igreja cristã no Irã, até então era a que mais crescia no mundo. Que mais crescia. Islâmicos, xiitas, extremistas, se tornando seguidores de Cristo. Aleluia. E tem um depoimento, para finalizar a citação da reportagem, tem um depoimento de um líder de uma organização missionária que trabalha ali na região. Eu não vou me ater a detalhes, eu posso mandar o link depois, mas eu não vou ficar me concentrando em minúcias, né? Mas esse líder dessa organização, ele fala que é o seguinte: é espetacular o que vem acontecendo no Irã. É a igreja que mais cresce no mundo, que não possui edifícios, que não possui propriedades, não possui contas bancárias, não tem liderança centralizada, não tem inclinação denominacional e ainda assim se multiplica intensamente. Amém. Glória a Jesus. E esse mesmo líder, ele afirma o seguinte: normalmente, presta bem atenção nessa frase que ele fala, normalmente esperamos que os iranianos peçam para a gente orar pelo fim da perseguição. Amém, né? Só que eles respondem o seguinte: não façam isso. Não orem para a perseguição acabar. A perseguição está fazendo a igreja crescer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quando a perseguição para, a fala deles, a resposta deles. Quando a perseguição para, o crescimento para. E o que nós queremos é que o Evangelho se espalhe por toda parte e com profundidade no Irã. Amém. Amém. Aleluia. Que visão, né? De reino, né? Glória a Deus. Eu sempre oro, talvez alguns irmãos já repararam, eu sempre oro aqui no culto, agradecendo pela liberdade que a gente tem, né? De poder vir até aqui, sair no domingo de manhã de casa, vir até aqui, participar do culto, participar e aprender, e sair, fazer os cursos e estar na célula. Isso é muito maravilhoso. E a gente não se dá conta de quão maravilhoso isso é. A gente não tem noção da grandeza que é isso, do privilégio que é isso. Muita gente não tem isso. Eu acabei de ler aqui algumas informações por cima. Muita gente não tem isso. Muita gente se tem o desejo de ir para a igreja, de se converter sequer a Cristo, é morto. A gente não sabe o que é isso. A gente não tem a mínima ideia do que quer dizer isso. E eu fico pensando, analisando a igreja perseguida, igreja que cresce, né? Será que a ausência de perseguição, de sofrimentos, não leva a gente a um certo comodismo? Eu e você. Eu primeiro. Afinal de contas, a gente tem a nossa liberdade de ir e vir, né, garantida pela Constituição, artigo 5º, se não estou enganado. A gente tem essa liberdade. A gente tem a liberdade religiosa, de cultuar cada um a sua própria religião, né? A gente pode vir aqui todo domingo, é garantido, tá tudo bem. Por enquanto, tá tudo bem. Só que a gente se esquece que no passado, na história, quando a gente puxa, vai pesquisar, vai atrás, foi durante muitas perseguições que a igreja cresceu. Foi durante as dificuldades que a igreja cresceu.
A começar pelos relatos no próprio livro de Atos, na Bíblia. Você pode ler depois no capítulo 12 de Atos, Herodes manda matar Tiago, irmão de João, e prender a Pedro, esse mesmo Pedro aqui, que falou que Cristo é o Filho do Deus vivo. E aqui em Atos 12 é onde o anjo do Senhor liberta, depois de um tempo, liberta Pedro da prisão. O próprio anjo vai lá e abre a cela, quebra todas as algemas e Pedro sai. E o texto diz no versículo 24, você pode ler depois, Atos 12, 24, que entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. A gente precisa lembrar da morte dos próprios apóstolos de Jesus, de várias maneiras. Crucificado, decapitado, apedrejado, enforcado, queimado, esfolado vivo, arranca a pele toda. O cara vivo ainda. E depois de Jesus, depois dos apóstolos, muitos deram sangue para que a igreja continuasse a crescer. Muitos entregaram as suas vidas, muitos foram martirizados. Muitos, para que nós tivéssemos isso aqui, ó, a palavra impressa aqui na nossa mão, a palavra no nosso celular, no aplicativo, para que a gente pudesse sair e vir todo domingo na igreja. Muitos deram sangue para que isso acontecesse. E não confunda aqui, por favor, acho que vale fazer esse parênteses. Nós entendemos que o sangue de Cristo é aquele que de fato nos purifica de todo pecado, que foi o sacrifício vicário, né? Sacrifício plenamente suficiente para nos resgatar do pecado. Porém, depois disso, muitos deram sangue para que a obra continuasse. Esse é o ponto. Não é tornar o sacrifício de Cristo menos importante ou em vão, não. É continuar a obra que ele fez, é seguir o exemplo que ele deu. Literalmente dar o sangue, dar a vida pelo Evangelho. No Coliseu Romano, muitos cristãos foram entregues aos leões. Eu fui olhar ontem, uns ataques de leão para pessoas. Teve um lá que eu fiquei chocado. Pelo jeito não foi fatal, mas eu fiquei chocado. O leão saiu arrastando o homem assim, vários metros. Tinha gente que era morto por 4 cavalos. Quando amarrava uma corda em cada membro, os cavalos puxavam, arrancavam os membros. A gente não sabe o que é dificuldade em servir a Deus. Eu não sei o que é dificuldade em servir a Deus. Nós não sabemos. A igreja brasileira, eu acho que ainda não sabe, quando a gente se depara com essas informações. E eu não estou dizendo aqui que pastor, mas você está querendo que a gente seja perseguido. Não, por favor. Não é isso, não é esse o ponto, não quero. Ainda mais quando eu penso nos meus filhos, que vão crescer, que vão dar continuidade. Eu não quero que eles sejam perseguidos. Claro que não. Mas será que essa liberdade que a gente tem não está deixando a gente em uma zona de conforto? Aquela história, quando a gente fica doente, bem doente, a gente se apega a Deus, a gente se coloca em joelhos e pede a cura. Senhor, tem misericórdia, chama os presbíteros para orar, para ser curado. Amém, isso é conforme a palavra, amém, isso deve ser feito. Só que depois que muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes depois que a gente é curado, a gente esquece até de orar. Quando a gente tem algum tipo de problema, e o ser humano é assim, a tendência é assim. Quando a gente tem algum problema, a gente está sempre clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor, abre a porta para mim, Senhor, me dá o milagre que eu preciso. E graças a Deus que nós temos a Ele a quem recorrer. Só que depois que nós alcançamos, é só o problema ser resolvido, é só a causa na justiça ser ganha, é só o casamento ser restaurado, é só o familiar se converter, que a gente deixa Deus mais de lado. A minha tendência, a tua tendência, eu tenho certeza, é assim também. Eu torno a dizer, já estou partindo para o encerramento, que, como eu falei algumas semanas, Deus não precisa de nós, recursos humanos, de mim,
para conduzir a IPE Ebenezer, ele não precisa. Ele não precisa, a igreja é dele. Ele não precisa de nós, das nossas programações, das nossas finanças, do nosso carro, da nossa força física. Ele não precisa. Porque independentemente da nossa ação, a palavra promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Então ele não precisa. Só que, presta bem atenção, tem um porém. Pensando que nós somos crentes, cristãos que vivem pela fé, porque é assim que a palavra nos ordena, né? Andamos por fé e não por vista. Quando nós estivermos diante do Senhor no último dia, o dia que Ele nos chamar, o que nós vamos apresentar diante dele como obra das nossas mãos? Como expressão, obras no sentido de expressão da nossa fé, daquilo que a gente professa acreditar, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. O que a gente vai apresentar diante dele como expressão disso? Sobre aquilo que ele deu para a gente cuidar. E eu não estou dizendo aqui de ganhar ou perder a salvação conforme o que a gente faz. Não é isso, porque a salvação ela vem pela fé. Não é por obras. Ela é um dom de Deus. Mas Aleluia. as obras são reflexo da nossa fé. Amém. Da fé que nós declaramos em Jesus que nos salvou. Irmãos, a IPI Ebenezer, aqui a nossa igreja local, é a igreja de Jesus Cristo aqui. É a igreja invisível representada aqui, onde nós estamos. E o que, eu torno a dizer, o que nós vamos apresentar diante do Senhor em relação à nossa igreja, a expressão do reino de Deus aqui? O que eu vou apresentar? Eu sou pastor dessa igreja, a palavra fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tenho muito temor disso. O que eu vou apresentar diante do Senhor lá quando Ele me chamar? O que nós vamos apresentar diante do Senhor quando Ele nos chamar? Rafael, eu dei o pastorado da IPI Ebenezer nas tuas mãos por determinado período. Só Ele sabe o quanto. O que você fez? Quais foram as tuas obras como expressão da fé que você afirma que tem em mim? Nós vamos dizer a Ele que nós enterramos o talento? Senhor, eu não sabia o que fazer, né? Eu preferi enterrar para deixar guardadinho quando o Senhor viesse resgatar. Nós vamos dizer a Ele que não deu tempo de servi-lo. Senhor, a igreja precisa crescer, mas agora eu estou meio ocupado, então dá um desconto. Eu estava naquela época meio assoberbado, então, misericórdia, Senhor. Será que é isso que a gente vai dizer para Ele? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, irmãos. Em nome de Jesus, que a ausência de perseguição, de lutas, de problemas, todos nós temos alguma coisa, mas que essa ausência de perseguição, no sentido que eu li aqui, perseguição religiosa, falta de liberdade, não seja um empecilho para a gente trabalhar pelo crescimento da obra de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço porque hoje o Senhor nos alerta, Senhor. Mas eu creio que, além de um alerta, é uma palavra de amor, de cuidado, porque o Senhor nos chama a nós servirmos ao Senhor acima das circunstâncias, acima das perseguições. Nós cantamos há poucos dias que Deus é fiel, acima das circunstâncias, acima da morte e da vida. Então que não fique apenas nessa canção, Senhor, mas que isso possa ser expresso na nossa vida. Possa ser a expressão da nossa fé, o nosso trabalhar pelo Teu reino, o nosso compartilhar da boa nova, da boa notícia, seja na ausência de perseguição ou na presença da perseguição.
E que o Senhor nos dê forças, ó Pai. Em nome de Jesus. Não permita que essa ausência de perseguições, como nós vimos aqui, seja motivo para nós nos acomodarmos, Senhor. Para nós deixarmos a Tua obra de lado. Nos ajuda a lembrar, Senhor Deus, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. A igreja não vai morrer. A igreja não vai se extinguir, porque o Senhor promete isso na Tua palavra. Mas nos ajuda a cumprir a nossa parte para que isso aconteça, Senhor. Porque o Senhor colocou responsabilidades nas nossas mãos. Nos ajuda a honrá-las, Deus. Para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor no último dia. E oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa ainda, Senhor, os nossos irmãos que são perseguidos, seja da Coreia do Norte, que eu citei, do Irã, e dos demais países, Senhor. Tantas lutas, Senhor, tantos ainda estão hoje, Senhor, sendo mortos, decapitados, Senhor, torturados, Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, da igreja de Jesus Cristo. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Glórias a Deus.